Esse vídeo é para você que quer fazer aquela reforma definitiva na sua casa e nunca mais ter que escutar a palavra pedreiro na vida. Olá, eu sou Calícia Bose e seja bem-vindo ao canal da Bose Bento. Hoje nós vamos falar de um tema que eu já estava querendo falar aqui no canal há muito tempo e é manutenção. Sim, hoje a gente não vai falar propriamente dito de projeto, reforma, obra, não, a gente vai falar sobre o pós-obra, o que acontece depois que você reformou a sua casa, que é a manutenção. A primeira coisa que eu quero falar nesse vídeo, já para desmistificar qualquer coisa que você possa pensar sobre isso, é: não existe obra e nem reforma definitiva, materiais que duram para sempre. Ou seja, para você manter a sua casa bonita, arrumada, bem feita, assim como foi entregue para você no final da obra, você vai precisar dar a famosa manutenção. Lembrando, manutenção é diferente de reparo. O reparo você tem que fazer quando alguma coisa já está estragada. A manutenção ela é preventiva, é para evitar que as coisas estraguem. Então, a má notícia é que você ainda vai ter que ver aqui um pintor, talvez um pedreiro, um eletricista, depois da sua obra final, grande ou reforma, estar concluída. Mas calma, também não é assim, você não vai ter que fazer uma outra reforma. Se você mantiver a sua casa sempre arrumada, dando as manutenções preventivas, muito provavelmente você nunca mais vai voltar a fazer uma reforma completa. Amém! Para a glória de Deus. Quais são alguns cuidados que a gente deve ter com a nossa casa para que aquela obra, aquela reforma que você fez por último dure mais tempo? A primeira delas é a famosa limpeza semanal, pelo menos semanal, né? Porque, gente, quando você deixa a casa suja, o que acontece? Acumula ali uma sujeirinha, semana que vem outra sujeirinha, depois outra sujeirinha, quando vê tá uma sujeirona, manchou a parede, manchou o piso e não sai mais, só sai fazendo uma obra. Pra quê? Né? Ter que deixar chegar a esse ponto. Vamos manter limpinho e você evita qualquer mancha, qualquer coisinha que estrague a sua reforma. Segunda coisa que você pode fazer diariamente para poder manter a sua casa avião. O que você pode fazer para manter a sua casa muito bem limpa, arrumada e que a sua reforma dure mais tempo é manter a ventilação e a iluminação natural. Porque, gente, eu já vi muito acontecer. A casa tem trocentas janelas, todas com cortina, as cortinas vivem fechadas, as janelas vivem fechadas, a pessoa não deixa entrar ventilação e nem iluminação na casa, a casa fica com aquele cheiro de mofo, aquela coisa fechada. Sabe quando você vai visitar um imóvel que está muito tempo fechado, que tem aquele cheiro forte dentro? As casas que as pessoas vivem hoje em dia estão ficando desse jeito porque ninguém abre a janela. Pelo amor de Deus, abram a janela, deixem a iluminação entrar, o sol, deixem o vento correr dentro da casa de vocês, porque isso é salubridade, tá? Então, mantenham a ventilação e a iluminação. E também você deve manter a sua casa organizada. Ai, Calícia, como assim organizada? Gente, imagine que você tem um acúmulo de objetos em algum canto da sua casa. Muito provavelmente a pessoa que limpa a sua casa, que seja você, que seja seu marido, que seja uma diarista, sua empregada, enfim, não importa. A pessoa que vai limpar a sua casa não vai tirar todos os objetos do lugar. Vai ter um cantinho ou outro que ela vai deixar o objeto ali e vai limpar só em volta. Então, se você tiver muita coisa desorganizada, espaços com acúmulo de objetos muito grandes, provavelmente esse espaço vai começar a acumular uma sujeira muito ruim e aí volta lá no primeiro caso. Fica a sujeira, começa a manchar e depois só sai com obra. Esses cuidados que eu falei agora são semanais ou diários, depende da rotina de cada um, mas que ajudam, são atitudes que você tem no seu dia a dia e que ajudam a manter a sua casa
mais bem acabada com relação à reforma. Tudo isso que eu tô falando, gente, é com relação à reforma. Fazer uma reforma ou obra, né, durar, tá? Porém, existem algumas coisinhas que têm um período de tempo um pouco maior para serem feitas, mas que se não fizer, pode ser que uma reforma que era para durar 50 anos dure 10. Por exemplo, você precisa verificar o gesso, você precisa verificar as descargas, os metais, e eu vou falar para vocês tudo isso agora, os mais importantes pelo menos, de quanto em quanto tempo você precisa fazer uma verificação de certos itens da sua casa. Então vamos lá. Você precisa verificar o gesso da sua casa a cada 2 anos. Sim, o gesso, a gente já falou muito dele aqui no canal, e ele, por exemplo, não é resistente à umidade. E pode ser que depois de 2 anos ele tenha pego alguma umidade extra e isso tenha danificado esse forro. Mas antes dele começar a cair, despedaçar e te dar um problema muito maior, você fazendo uma inspeção mais a fundo nesse gesso, você já vai descobrir algum ponto ou outro que ele pode estar danificado e já corrigir isso antes dele te dar um prejuízo muito grande. Porém, se em 2 anos você fez essa inspeção e não encontrou nenhum ponto de vazamento, nenhum ponto que ele esteja rachado ou que a tinta tenha saído, então não precisa fazer nada nele, tá? Se você constatar nessa inspeção que ele está perfeito, mantenha ele como está. Iluminação e elétrica precisa ser verificada a cada ano. Sim, uma vez por ano é bom você levar um eletricista e fazer uma inspeção geral em toda a fiação da sua casa, ver se todas as lâmpadas estão acendendo, se nenhum disjuntor está sobrecarregado, porque, gente, elétrica é uma coisa muito perigosa. Se um fio, uma faísca de fio pega em algum lugar inflamável, a sua casa pode simplesmente pegar fogo. Então, manter isso muito bem vigiado, dando as manutenções preventivas corretamente, você não vai ter perigo nenhum na sua casa. Mas tem que ser verificado a cada ano, porque pode acontecer de você, por exemplo, comprar eletrodomésticos novos e que esses eletrodomésticos sobrecarreguem as tomadas que você tem hoje, porque eles precisam de mais potência. Então isso precisa ser verificado anualmente. Impermeabilização, aqui a gente já falando em caso de casas que possuem alguma parede impermeabilizada ou mesmo lajes, né, impermeabilizadas. Essa impermeabilização precisa ser checada também ou vistoriada a cada 2 anos. Por quê? Pode ser que ela tenha alguma rachadura, algum pequeno ponto de infiltração que por enquanto não está te incomodando, mas que daqui a 1 ano, a 6 meses, vai criar um mofo na sua parede, vai tirar a tinta dela todinha e você vai acabar tendo que refazer aquela obra por conta de uma infiltraçãozinha que, se você tivesse feito a vistoria antes, teria visto e não teria acontecido. Hidráulica também tem que ser revisada a cada ano, as hidráulicas da sua casa. Talvez você trocou de máquina de lavar e essa nova exige um cano mais grosso. Talvez tenha algum cano que tenha algum furinho e esteja dando infiltração na sua parede também. Então tudo isso precisa ser verificado a cada ano para você não ter grandes problemas. As descargas e as válvulas precisam ser verificadas entre 6 meses e 1 ano, depende, assim. Eu tô falando de forma geral, mas depois eu vou deixar para vocês um link aqui na descrição com o post do blog, onde eu vou deixar a tabela completa de todos os itens da sua casa e de quanto em quanto tempo você precisa verificar, tá? De forma geral, as descargas e as válvulas precisam ser vistoriadas de 6 a 1 ano, 1 ano no máximo. Por quê? Pode estar entupido, pode ter algum tipo de vazamento também, pode estar com a vazão menor do que ela deveria ter. Então, para você não ter problema no futuro, não precisar dar uma descarga e simplesmente estar entupido o seu vaso, ou então a água da sua pia não está descendo mais pelo sifão, verifique e faça a manutenção preventiva que você não vai ter problema. Metais, a mesma coisa. A cada ano você precisa verificar os metais da sua casa, que inclui sifão, torneira, rabichos de água que ligam, né, fazem as ligações hidráulicas. Tudo isso precisa ser verificado, se não está entupido, se não está dando vazamento, para você não ter problema na sua casa. Pintura. Você deve vistoriar ou verificar a pintura da sua casa a cada 2 anos. 2, gente. Não é a cada 25 anos, como muita gente faz por aí.
Não, é a cada 2 anos. Isso significa que você precisa repintar toda a sua casa a cada 2 anos? Não, você apenas vai verificar se a tinta está ok, se ela está cobrindo a parede direitinho, se ela não tem rachaduras. Se tiver rachadura, é bom ver também se a parede, a estrutura da sua casa não está comprometida, porque rachadura é uma coisa séria, dependendo do tipo. Você também tem que ver se a tinta não saiu em algum ponto da sua alvenaria, porque a tinta, ela protege a alvenaria de entrar bichinho, enfim. Então você precisa vistoriar a pintura da sua casa. Se ela tiver alguma imperfeição, algum desses pontos que eu citei ou outros, aí sim, aquela área você vai precisar refazer essa pintura. De uma forma geral, não precisa repintar a casa toda, mas provavelmente você vai encontrar um cantinho ou outro em que a tinta saiu, deu infiltração em alguma parede, se já tiver tido algum problema hidráulico, e aí nesses pontos é bom refazer essa pintura. Revestimento. Revestimento, você precisa fazer uma vistoria a cada ano. Nossa, mas a cada ano, mas o porcelanato não é tão forte assim? Por que eu preciso olhar para ele todo ano e verificar se ele está ali bem no lugar? Não é só o porcelanato, gente. A argamassa precisa ser verificada, o rejunte. Ah, mas como é que eu verifico isso? Uma das formas, por exemplo, é dando batidinhas no porcelanato, na cerâmica, enfim, no revestimento que você tiver, para ver se ele não tá oco, porque se ele tiver oco, ele pode cair, né, ou sair fácil. Verificar se o rejunte, ele ainda tá lá, tá intacto. Se ele tiver esfarelado ou despedaçado, refazer o rejunte, porque o rejunte, ele protege o piso e a parede. Então ele é muito importante também, juntamente com o porcelanato ou revestimento, tá? Então tudo isso precisa ser verificado. Se o porcelanato não rachou, não tá quebrado, as pontinhas. Geralmente, gente, quando o revestimento ele quebra, ele cria uma casquinha ali que é fácil de cortar um dedo. Então tem que ter muito cuidado. Se tiver quebrado, é bom trocar a peça. Pedras em geral, granito, mármore, é bom também fazer uma inspeção a cada ano nas pedras. Por quê? Gente, pedra, apesar de ser uma coisa rígida, elas são porosas, elas podem manchar, elas podem rachar, a estrutura delas pode ceder dependendo da parede, enfim, de como foi assentado. Então precisa ser feita uma vistoria para ela de repente não cair no seu pé, nem começar a ficar feia demais, de saindo. Você pode, dependendo de como está o estado da sua pedra, refazer o polimento dela para ela ficar mais lisinha, porque acontece sim dela começar a ficar áspera, perder o polimento. Então é isso que você precisa verificar nas pedras. E telhado, né? Eu vejo muita gente falando assim: ai, meu telhado tá com infiltração e não sei o que, sujou toda a parede. Mas a pessoa passou 5 anos sem limpar a calha e mora debaixo de uma árvore. Me diz como você quer que a sua calha não fique entupida e que não comece a dar infiltração em todas as paredes que estão embaixo dessa calha. Então vocês precisam limpar a calha pelo menos a cada 6 meses, principalmente quem tem casas perto de árvores, tá? Em áreas muito arbóreas, precisa limpar ainda com mais frequência, porque as folhas vão entupir a sua calha e se ela entupir, vai dar infiltração, vai manchar a parede, você vai ter que fazer uma reforma depois para conseguir arrumar isso. E também tem que dar manutenção na estrutura do telhado e nas telhas, verificar se elas não foram rachadas, verificar se elas estão encaixadas certinho, se não tem nenhum ponto quebrado, porque isso também vai dar infiltração na sua casa. É bom verificar a estrutura do seu telhado a cada ano, ou também depois de alguma chuva muito torrencial ou de granizo, enfim, é bom verificar nessas 2 ocasiões, uma vez por ano ou então depois de algum acontecimento que faça você ficar com medo, precise ver se o telhado está inteiro. E as esquadrias a gente também verifica a cada ano, né? Uma vez ao ano você faz uma inspeção melhor, mais bem feita nas esquadrias, vê se os vidros estão encaixados direitinho, se os metais da sua esquadria estão encaixados, se ele está fechando direitinho, se não tem nenhum problema de abertura. Veja tudo isso, porque se alguma coisa estiver ruim, você troca só aquela peça ou, enfim, dá uma manutenção pequena, muito melhor do que te dar um problemão grande no futuro. Gente, essas foram algumas especificações e assim, bem por cima, num geralzão que eu falei pra vocês,
da manutenção, tá? Cada prédio, por exemplo, quem mora em prédio deve ter recebido da construtora no começo uma coisa que se chama Manual do Proprietário, que é um livrinho dizendo exatamente de quanto em quanto tempo a pessoa precisa fazer uma manutenção preventiva na sua casa para manter a estrutura, para manter o prédio, para manter o próprio apartamento de acordo, né, bem acabado, sem ter nenhum problema. Quem mora em casa, que não fez casa com construtora, não tem, mas existem normas gerais na internet que você pode ver também, se basear, mas as especificações são muito mais complexas do que essa que eu passei para vocês. Por exemplo, nas esquadrias existe um tempo certo para você verificar só o vidro, só as aberturas, só as peças metálicas e todos esses detalhezinhos, bem como o telhado e outras especificações. Além de ter também manutenção na própria estrutura da casa, nas fundações e tudo mais. Eu vou deixar certinho lá no blog para vocês essa lista, tá? Mas o que eu quero que vocês entendam com esse vídeo, gente, é muito importante. Essa é a mensagem principal. Que entendam que não adianta vocês contratarem a melhor construtora, o melhor arquiteto, o melhor engenheiro, gastar rios de dinheiro na sua obra se você não der manutenção depois. Porque com o tempo as coisas vão deteriorando, vão ficando velhas, vão perdendo a qualidade e a sua obra depois de uns anos vai ficar feia, a sua casa vai ficar feia de novo. E ou você só vai resolver com outra reforma, que é o que muita gente não quer fazer, ou é melhor você ir dando as manutenções, assim você nunca mais vai precisar fazer uma obra na sua vida. A não ser, óbvio, que você queira mudar completamente o lugar que você mora. Mas se não, se é essa casa definitiva que você vai envelhecer nela, você não precisa fazer reforma o resto da vida, você só precisa dar manutenção. Mas a mensagem é, não existe obra eterna, que dure eternamente o resultado daquela obra se você não der manutenção. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham entendido o meu recado. Por que eu resolvi fazer esse vídeo? Foi um dos pedidos de vocês no YouTube também, falar sobre manutenção das casas, mas eu via a necessidade de falar disso com vocês porque eu via muita gente falando assim, eu odeio reforma, eu quero fazer uma para nunca mais ter que mexer com isso na minha vida. E não é bem assim que funcionam as coisas, porque você vai voltar a ver um pintor, vai voltar a ver um eletricista, talvez um pedreiro, e não tem jeito. Isso é a manutenção da sua casa, é para manter a sua casa, sabe? Você pode não querer reformar 100% dela, mas alguma coisa você vai ter que fazer, porque as coisas elas vão sendo trocadas, elas vão deteriorando, como eu falei. Então, enfim, por isso que eu senti a necessidade de fazer esse vídeo para vocês. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like aqui no vídeo, que ajuda muito na divulgação. Nós já somos aqui uma família de 8.000 pessoas, então muito obrigada a todo mundo por compartilhar, por me ajudar. E se você ainda não faz parte dessa família de 8.000 pessoas, se inscreva aqui no canal e pronto, você já vai fazer parte. Também nos sigam nas redes sociais, que a gente sempre está mostrando o dia a dia do escritório, as obras que estão acontecendo, tudo por lá, no Instagram e no Facebook, só procurar Boss e Bento. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo e até mais!